Olá, mamãe, papai, adulto que faz parte da vida de alguma criança. Estamos iniciando mais um episódio que falaremos sobre emoções. Já passou por alguma emoção desafiadora no relacionamento com seu filho e não sabe como lidar? Então fica com a gente, que é o que a gente vai refletir hoje. Para começar, o que são emoções, Mari? Neste momento eu estou experimentando a emoção. O que é emoção? É uma sensação física, é uma sensação emocional, né, que sentimos quando passamos por alguma situação. São sentimentos, né, São Mari? sentimentos. A gente reverbera de sensações, seja aceleramento no coração, seja tranquilidade, seja uma irritação que deixa o meu corpo. Eu sinto até o meu corpo mais quente de tanta raiva. A gente pode né? vivenciar de várias maneiras, porque cada ser humano vai vivenciar de uma maneira. Então pode ser tremores, palpitação, né, vermelhidão. Exatamente. Né? Jéssica, e a emoção que nos leva a agir ou reagir? Aqueles fuga, né? Corro ou fujo, né? Quanto mais a gente, então, Mari, age por impulsividade, eu vou reagir. Quanto mais autodomínio, essa virtude que me auxilia a regular as minhas emoções quando vem uma emoção desequilibrada como uma ansiedade, uma angústia, eu estou agindo. Ou seja, isso é positivo. Quando eu reajo, eu posso ter mais arrependimentos depois, né? Sim. E geralmente é isso que acontece, porque a gente é muito mal educado para as emoções. E a terapia transpessoal consciencial, ela vai trabalhar os efeitos em relação a isso. O que seriam os efeitos? Qual a virtude necessária? Qual a virtude que nós estamos sendo convidados a trabalhar? Então quer dizer que a psicologia das virtudes que a infância consciente trabalha, Mari, ela vê as emoções não como a causa das nossas dificuldades. Sim. As emoções ainda são efeitos, assim como as sensações são efeitos das emoções. Eu sinto a emoção da raiva, eu sinto as sensações no meu corpo também de mais quente, o coração mais acelerado, né, uma garganta mais com aquele nó que a gente tem muitas vezes na emoção da raiva. São efeitos. A causa seria a ausência de alguma virtude referente à emoção da raiva, por exemplo. Exatamente. Então, papai e mamãe, a gente está aprendendo nessa nova temporada sobre personalidade, sobre as várias questões que têm influência diretamente nesse desenvolvimento no coração do pequenino, no indivíduo. Né? Se eu estou construindo meu coração para as virtudes, para a paciência, a tolerância, ou se não, se eu estou deixando ali eu me desenvolver de forma automática, sem prestar atenção em nada, sem me regular, deixar a vida me levar sem responsabilidade, sem direcionamento positivo e receber as consequências negativas disso, que são as emoções negativas. Mari, as emoções têm influência nessa construção da personalidade da criança ou não? Sim, muito importante essa questão. Aprendemos que a personalidade é construída. Né? A personalidade é como se fosse uma enfermeira que vai nos auxiliar na cura das nossas crenças limitantes, das nossas dificuldades. Né? Qual que é a importância da emoção nesse momento? Ela vai colaborar, fazer o convite para a prática das virtudes ou vai intensificar as limitações no quais estamos sendo convidados a trabalhar. Então, Jéssica, existem 3 formas de lidarmos com as nossas emoções. Tem a repressão, tem a distração e tem o caminho da transformação.
Exatamente, Mari, mamãe, papai. Muitas vezes, numa intenção positiva, a gente busca se distrair, por exemplo. Eu me sinto insegura, eu estou com medo, eu vou buscar uma televisão, eu vou buscar uma atividade, eu vou desfocar. Eu não estou observando aquela emoção para transformar. Eu estou me distraindo. No primeiro momento, pode ser até que ajude, mas não me fará diminuir a frequência dessa emoção, dessa dificuldade na minha vida, porque eu estou me distraindo de mim mesmo. Eu não estou transformando, eu não estou trabalhando isso dentro de mim. O outro movimento que você disse, né, Mari, é a repressão, que é um movimento de muita exigência, de muito perfeccionismo. Eu quero a todo custo mudar. Eu não me sinto aprendiz da vida, eu não me permito errar e lidar com o erro de uma forma tranquila, ok? Qual o convite dessa emoção, essa dificuldade? E isso faz com que a gente, com essas dificuldades, também influencie as nossas crianças. As nossas crianças começam a se tornar mais exigentes com elas, não se permitindo errar, tendo mais medo de errar. Então, a distração ou a repressão são dois movimentos não eficazes na transformação e na construção dessas habilidades que a infância consciente estimula, que são as virtudes, da paciência, da coragem, da tolerância. Já o movimento de transformação é um caminho muito saudável e leve. Nós nos sentimos primeiro aprendizes da vida. Sim, eu vou buscar primeiras ferramentas, técnicas que geralmente a gente auxilia a criança a aprender, como respiração, o exercício da troca de pensamento, mas não uma troca de pensamento para me distrair. Opa, qual pensamento eu posso colocar que é saudável? E não para eu desfocar da emoção. Eu vou lidar, eu vou me colocar à frente dessa dificuldade, mas eu vou trocar, eu vou transformar esse pensamento para um pensamento mais saudável. Porque o pensamento vem primeiro, depois os sentimentos, as emoções. Então, o caminho de transformação, ele é leve, ele é muito mais trabalhoso, porém ele pede que eu me depare com essa emoção, eu aceite que ela ainda aparece no meu coração e eu busco principalmente um hábito pouco frequente nas nossas famílias, na sociedade atual. Refletir. Essa emoção está querendo me dizer alguma coisa. Qual que é o convite? Como que eu ensino isso para as crianças, se não através de histórias com as crianças pequeninas, através dos diálogos que eu tenho, das experiências. Eu aproveito uma experiência onde a criança está com muito medo. Ao invés de eu convidar, não tem nada não, e eu me faço a criança distrair, ou para com esse medo, menino, você não tem medo, você é corajoso. Ao invés de eu fazer esses dois caminhos do extremo, eu vou lá e falo assim, vamos ver o que esse medo está convidando, filho. O que ele quer dizer? Vamos tentar ouvir esse medo? Vamos primeiro, acalmar o nosso coraçãozinho com a respiração ou com um potinho da calma para a gente poder conversar e ouvir melhor o que esse medo está querendo nos dizer? Veja, é muito mais trabalhoso, porque nós adultos também não temos esse hábito. Então, além de ser uma educação com a criança, primeiramente é uma autoeducação. Então, Mari, por que as crianças têm dificuldade de regular as suas emoções? Por que elas não têm facilidade? Por que é uma irritação, um choro, com tanta facilidade, sem conseguir se comunicar com facilidade? Por que isso acontece? Então, Jéssica, a estrutura do cérebro da criança nesse momento está em formação, ela não está formada. E a primeira estrutura a ser formada, a ser trabalhada é a emocional. Então, como que as crianças vão se comunicar? Através das suas emoções. A segunda parte a ser formada é a parte racional da criança. Por isso que é muito importante os adultos serem os mediadores nesse momento. Por isso que é importante, quando as crianças não souberem, você perceber que a criança não está conseguindo regular as emoções, você acolher com amor, com carinho, com respeito. Então, Mari, tem uma história muito interessante, uma história verídica. No livro, está relatada no livro Cérebro da Criança, de Siegel. Ele relata o caso de uma família, pai e filha. A filha teve uma febre na escola certo dia. Ela tinha de 3 a 4 anos, salvo engano a minha memória aqui.
ela começou a ter febre, ficar doente, a professora ligou para o papai e o pai dela foi buscar. Mas depois desse episódio ela começou a ficar com muito medo. Ela ia para a escola aos prantos, pegava, agarrava nos pés do pai, falava, não quero entrar, não quero entrar. E o pai não entendia, porque ela sempre amou frequentar a escola. Aí, já aprendendo, olha a importância de estudar para ser pai e mãe. Aprendendo os conteúdos que esse grupo de pais estava aprendendo nessa experiência científica, né, que Siegel relata e faz esses estudos, ele aprendeu a importância do adulto substituir a parte ausente ainda que está em construção do cérebro da criança, que é a parte racional. Como isso na prática funciona? Ele começou a olhar nos olhos da criança e conversar com a criança. Filha, o que aconteceu aquele dia que você estava dodói? Ai, eu fiquei muito quente, estava com muita febre, papai. Isso, como você ficou muito triste, papai? Isso, filha, quando você falou para a professora que você estava muito triste, estava muito mal, o que aconteceu? A professora ligou para o papai. Isso, então filha, se a professora te ligou, depois o que papai fez? Depois de alguns minutos, o que aconteceu? Ah, papai estava lá na escola e foi me pegar. Não estou conseguindo falar o linguajar da criança, mas vocês estão entendendo aí, papai e mamãe. A criança fala no linguajar dela. Ela foi buscar, e ok. Depois que papai foi buscar, a filhinha ficou, a Maria ficou com quem? Ficou com o papai cuidou da filhinha, né? Então, depois, o que aconteceu? Fiquei bem de novo, papai. Ok, então ficou tudo bem, então a Maria tá sendo protegida, a professora cuidou da Maria enquanto o papai não tinha chegado ainda? Cuidou. Então a escola tudo ajudou a Maria a ficar bem. O papai também foi, logo que ele recebeu a ligação, já foi ajudar a Maria, a filhinha que a papai ama tanto, não é? Papai não foi buscar você? Então ficou tudo bem. O que esse diálogo faz? Faz você substituir uma parte em construção na criança. Você traz o raciocínio, a lógica, toda uma construção reflexiva que oferece uma regulação emocional para a criança. Ao mesmo tempo, você está estimulando a criança o quê? A aprender a refletir. E para desenvolver virtudes não há outro caminho senão refletir. Então, se a criança tem ainda uma fase em construção do cérebro que facilita essa construção do raciocínio, o adulto é o principal instrumento nessa fase para a criança. E isso exemplifica bem por que a criança tem muita dificuldade de se regular emocionalmente, porque ela ainda está em desenvolvimento fisiológico, né? Sim. Então, Mari, como que a gente geralmente ensina, vamos contar como a gente ensina aqui para os papais e para as mamães que acompanham o programa da Família Virtuosa, a regular as emoções das crianças, a ensinar essa regulação para os seus filhos, com foco também no desenvolvimento das virtudes. Vamos fazer um passo a passo aqui, legal, saudável? Passa para os pais, o que a gente ensina para eles aqui? A gente vai fazer um passo bem simples. O primeiro passo é conexão com o nosso filho. Você vai falar calmamente com ele. Fique numa posição que a sua altura, os seus olhos fiquem na altura da criança. Você vai acolher toda a emoção dela no momento. Você vai dizer que a ama. Você vai dizer, mesmo passando, a criança precisa perceber que mesmo ela passando por um momento desafiador, ela é amada. Jéssica, cada criança vai pedir um tipo de conexão. Umas vão querer um abraço, outras é só você estar ao lado ali, sentindo que está sendo apoiada, sabe? Outras você vai praticar alguma reflexão, alguma técnica de relaxamento. Eu vou trazer um exemplo. Então, Jéssica, tem o potinho da calma da Maria Montessori. E é bem simples. Como que é? Vou ensinar os passos. Você vai pegar um pote de vidro ou de plástico, preferência de plástico, a gente está lidando com criança, com tampa. Você vai separar a cola com glitter e a água quente. Você vai pegar a água quente ou morna e vai despejar dentro do recipiente.
Aí você vai colocar a cola com glitter e vai misturar. Depois você vem com os outros ingredientes, você vem com glitter. Pode colocar também algum objeto, algum bichinho ali dentro. E fecha. Deixa esfriar, não dá com água quente não, viu? É só no momento ali para a cola ir soltando o glitter. E você fecha. Você vai dar para a criança. Qual que é a intenção desse potinho da calma? É distração. E esse pote da calma a gente vai utilizar no momento da regulação da emoção. Mas antes de regularmos a emoção, a gente vai evitar dar lição de moral na criança. Porque nesse momento ela está em crise, está chorando. Então, Mari, essa lição de moral não cabe também justamente porque não ensina, piora a situação, a criança. Veja, se você está com raiva, você está no momento de conversar com alguém, você não quer conversar com ninguém. Então, se você não quer conversar, você precisa se acalmar para conseguir manter um diálogo com uma pessoa no trabalho ou onde você estiver. Com a criança é a mesma coisa. A lição de moral, ela não educa para as virtudes, né, Mari? Sim. Ela só piora, você inferioriza a criança, você estimula uma baixa autoestima, a criança não está entendendo o que ela está sentindo, ela está pedindo do adulto entender o que ela está sentindo. Então, deixa eu ver se eu entendi, para mamãe e papai também entender. Nós temos o passo da conexão, que é se conectar com a criança, né? Estar ali ao lado dela, olhar nos olhos, oferecer um abraço se ela quiser, evitar a lição de moral, segundo passo. O terceiro passo, regulação emocional, que seria o pote da calma, uma das ferramentas, entre tantas. E que mais? Tem mais algum passo, Mari? E o próximo passo é a hora de educar. E qual seria a hora de educar? Se você já regulou a emoção da criança e você vê que tem espaço para educar, tudo bem, pode fazer naquele momento. Um outro momento no qual o adulto é convidado é na hora que ele vai deitar. Você pode utilizar uma história com os acontecimentos, né, ocorridos, mas mudando o personagem, mudando os nomes e alguns fatos ali, e trazer para a criança, porque a criança ela vai absorver a história, ela vai vivenciar aquilo. E é uma ótima oportunidade de você mostrar qual que é a virtude que a criança está sendo convidada a exercitar. Então, a educação não precisa ser imediata. Você vai encontrar o momento certo para você trabalhar aquela habilidade. Tá? Papai e mamãe educadores, nesses momentos desafiadores, jamais ignore, bata, grite, brigue ou deixe de castigo. É o momento da gente acolher nossas crianças. É aquele momento no qual você está sendo convidado a despertar uma virtude no qual ela precisa ser trabalhada. Exatamente. Por isso nós estimulamos neste programa, neste episódio, a educarmos para as virtudes, que é uma educação gentil, amorosa, que compreende as dificuldades que a criança passa, ensina as crianças e faz o melhor que pode. Se você gritou, também não vá se punir. Se você não quer punir a criança, por que você vai se punir? Se acolha, se sinta aprendiz da vida, busque fazer o melhor a cada dia, evoluindo, aperfeiçoando. Estamos reforçando aqui para vocês neste momento final que o melhor exemplo não são de pais perfeitos, mas de pais que se aperfeiçoam. Há muita diferença nisso. Continue nos acompanhar toda segunda às 21 horas de Brasília. É como se fosse uma enfermeira que vai nos auxiliar na cura das nossas crenças limitantes, das nossas dificuldades, né? Muito bom. Ok. Peraí. Como que seria? Isso. Pode ser? Você quer me perguntar? Entendeu, né? Ai, que daí você vai resumir tudo a gente pode eu posso começar falando das distrações. Aí eu falo assim, existem 3 formas de lidar com as emoções. Quais seriam? Eu tô transferindo. Você tá torcendo a coisa aí, né? Tá bom. A gente vai